Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez ao ouvirmos a palavra do Senhor. Quero, em nome do conselho da nossa igreja, desejar dar os parabéns à congregação ali da UB6, que está completando 27 anos. Infelizmente não podemos reunir ali presencialmente para agradecer a Deus, mas nós louvamos a Deus por mais um ano de vida para a igreja, que Deus continue sustentando aquela obra. Também, em nome do conselho, quero parabenizar as mamães, da nossa igreja, que hoje é o Dia das Mães. Que Deus abençoe cada uma das nossas mães, sustentando, derramando graça sobre a vida delas, colocando mais e mais essa disposição maravilhosa e linda, esse dom de Deus, de cuidar dos filhos. Louvamos a Deus por cada uma das mamães da nossa igreja. O sermão de hoje tem o tema Deus cuida do seu povo nas adversidades. E para isso eu vou estar lendo o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ó, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela graça do Senhor, pela tua misericórdia sobre nós. Rogamos, ó Deus, a tua bênção, que o Senhor fale conosco através da pregação da tua palavra. É o que nós te pedimos, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus cuida do seu povo nas adversidades. O que você pensa, sente e faz nas adversidades da vida? Irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil em nosso país devido à pandemia do coronavírus. Pessoas morrendo, outras, pela graça de Deus, sendo curadas. Na realidade, o Brasil e o mundo estão perplexos por causa dessa pandemia. Perguntamos, quando essa pandemia passar, o que será do nosso país, da sua economia, da sua política? O que será de nós? Fato é que o Brasil e os brasileiros estão passando por um momento de dúvidas, instabilidades e até de medo. Mas, se não bastasse tudo isso, ainda passamos por lutas, temores e adversidades pessoais de variadas formas. Fato é que as adversidades chegam a nós querendo nos derrotar e nos fazer cair diante delas. Então, o medo e a insegurança, em muitas ocasiões, alcançam o nosso coração como um exército inimigo a fim de nos derrubar. Perdemos pessoas queridas, empregos, saúde física e até espiritual. Cercados por situações adversas e complicadas, ficamos sem forças para reagir muitas das vezes. Então perguntamos o que fazer, a quem recorrer. Será que Deus se importa conosco? Será que Deus se importa comigo? Surgem algumas dúvidas em nosso coração diante das adversidades. Esse salmo foi composto em lembrança a um grande livramento que Deus deu à cidade de Jerusalém. Jerusalém estava sitiada por um exército poderoso inimigo e Deus poderosamente agiu e derrotou o inimigo e trouxe um grande livramento para Jerusalém. Por isso, nesse salmo, o salmista canta a vitória alcançada pelo Senhor e a cidade na qual Deus habita. Mas e nós hoje?
Podemos confiar no agir de Deus a nosso favor? Ou será que Deus mudou e não cuida da sua igreja como cuidava de Israel no Antigo Testamento? O que Deus pode fazer ao seu povo em tempos de adversidade? Em tempos de adversidade, Deus está presente com o seu povo. Pensando assim, o primeiro ponto do nosso sermão é: diante das adversidades, Deus está conosco e nos socorre. Versículo 1 ao 3 mostra essa ideia para nós. O salmista, pensando no maravilhoso livramento concedido por Deus a Jerusalém, canta ao Senhor, afirmando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que podemos aprender aqui? Esse verso nos ensina 3 aspectos do agir gracioso de Deus a favor do seu povo. Quais? O primeiro é que Deus é o nosso refúgio, ou seja, Deus é o nosso abrigo. Assim, nas adversidades, Deus nos acolhe em sua proteção paternal. Ele é abrigo seguro para o seu povo no temporal. No perigo, ele nos guarda de todo mal. Imagine você caminhando pelas ruas da cidade, de repente começa a cair um temporal. O que você faz? Provavelmente você vai entrar para dentro de uma loja, de um comércio para se abrigar da chuva. No temporal, Jesus faz isso conosco. Nas adversidades, Jesus é o nosso abrigo. Ele nos protege do temporal. Louvado seja Deus por isso. Outro aspecto do agir de Deus diante das adversidades é que Deus é a nossa fortaleza, ou seja, Ele é a nossa força, o nosso poder. Somos fracos e necessitados, não temos poder algum diante do poderoso exército inimigo, mas Deus graciosamente luta por nós e nos dá a vitória. Portanto, meus irmãos, saibamos que Deus luta e vence por nós as batalhas da vida. Diz o apóstolo Paulo que a nossa suficiência vem de Cristo. Cristo é a nossa rocha inabalável. Ele nos fortalece nas dificuldades. Diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois Deus nos renova. Outro aspecto desse versículo, do agir de Deus, do agir gracioso de Deus nas adversidades, é que nas adversidades o Senhor Deus é socorro bem presente nas tribulações. O salmista, portanto, encerra o versículo afirmando com confiança que Deus está presente nas tribulações que seu povo passa. A ideia aqui é de uma presença contínua e significativa. Sempre Deus está conosco. Deus nunca nos deixa só, mas Ele está conosco de uma forma significativa. Ele não está conosco simplesmente por estar, mas Ele está conosco, cuida de nós e age. Ou seja, Ele está presente e marca a presença em nossas vidas diante das adversidades também. Concluímos que Deus está conosco nas situações adversas da vida. Ele não nos abandona nos momentos difíceis. Pelo contrário, Ele nos protege, ajuda-nos e livra-nos com sua poderosa mão. Por que Ele faz isso? Porque Ele tem uma aliança de graça conosco, com o seu povo, com a sua igreja. Lembra quando Israel estava clamando no Egito, sofrendo, sendo escravo ali no Egito, e eles clamaram a Deus e Deus os tirou do Egito com sua poderosa mão. Deus os socorreu e os livrou do poder de Faraó. Sabendo que Deus está presente em nossas adversidades, podemos afirmar confiantemente, como o salmista fez no versículo 2. Ele disse: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seus lugares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui, irmãos, em termos simbólicos de uma terrível crise na natureza, o salmista descreveu as tribulações que o povo de Deus experimentara. Parece a descrição de um terremoto, de um maremoto, de um tsunami, mas, independente do que esteja acontecendo, o povo pode confiar em Deus, no cuidado de Deus. Portanto,
O ensino é que não precisamos ter medo ou desesperarmos diante das adversidades, ou pensarmos que não tem jeito, ou pensarmos que é o fim, ou pensarmos que Deus não está conosco, que Ele nos abandonou ali no momento difícil. Sejam adversidades política, pessoal, material, social, podemos sim confiar em Cristo, porque Ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. O Pai lhe deu toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Portanto, nele podemos descansar, confiar no seu cuidado e ajuda nos dias maus. Jesus é o nosso abrigo, Ele é a nossa força e ajuda-nos. É aquele que acalma a tempestade do nosso coração. Jesus jamais abandona o seu povo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Salmo 121, no versículo 7, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus sempre cuida do seu povo em todos os aspectos. Cuida da sua alma, cuida das suas coisas, cuida do seu corpo. Deus cuida do seu povo sempre, sempre. O segundo tópico do nosso sermão é: diante das adversidades, Deus está conosco e não seremos destruídos. Versículo 4 ao 7. Aqui, irmãos, o salmista mostra que esse Deus Todo-Poderoso que age a favor do seu povo eleito habita entre eles em Jerusalém, por isso a cidade não seria destruída. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Jerusalém era o centro da adoração. O povo deveria ir a ela para adorar a Deus. A arca da aliança que ficava no Santo dos Santos simbolizava a presença de Deus no meio do povo e com o povo. Deus, meus irmãos, é transcendente, mas também imanente. Por isso está presente com seu povo. Ele esteve entre nós na pessoa de Cristo, Emanuel. Deus conosco, agora está conosco na pessoa do Espírito Santo que habita em nós e entre nós. O ensino aqui, meus amados irmãos, é que a presença de Deus em Jerusalém proporcionava alegria e proteção para seus moradores. O povo não seria abalado e desfrutaria da verdadeira alegria, pois Deus graciosamente o ajudava contra os inimigos. O Salmo 32, versículos 6 e 7 fala sobre o cuidado de Deus diante das tribulações. Diz assim: com efeito, quando transbordarem muitas águas, ou seja, quando vier muitas tribulações, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Irmãos, não estou pregando a ausência de tribulações, de dificuldades, nem que não teremos certa medida de ansiedade, de medo diante de determinadas situações. Não é isso que o texto ensina, não é isso que eu estou pregando. O ensino e o que eu estou pregando é que, independente da adversidade que nos sobrevier, o Senhor nos sustentará. Quando Deus está presente em nossas vidas, jamais seremos abalados e desfrutaremos da alegria do Espírito Santo que nos foi dado. Deus nos preserva e coloca em nossos lábios alegres cantos, pois graciosamente Ele nos livra da derrota. Ou seja, Ele não nos deixará cair e ficarmos prostrados diante das adversidades da vida. Na verdade, meus irmãos, a vitória é nossa, não dos problemas. Ao contrário do povo de Deus, os outros povos, quando ouvem a voz de Deus, caem espavoridos. Versículo 6 diz assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
Deus está manifestando juízo por meio do coronavírus e de outras coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo. Os povos ficam abalados quando Deus manifesta seus juízos santos e justos sobre a terra. Entretanto, nós podemos confiar e descansar no cuidado de Deus, pois sabemos que Ele está no controle das nossas vidas, independente do que aconteça. Assim, afirmemos confiantemente, como fez o salmista no versículo de número 7, dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus é o nosso porto seguro. Por isso, sustenta a nossa fé e esperança em tempos difíceis. Ele cuida de nós e faz a tempestade acalmar. Terceiro ponto do sermão: diante das adversidades, Deus está conosco e nos traz a paz. Vamos ver isso do versículo 8 ao versículo 11. O que temos nesse texto, do versículo 8 ao 11, é uma convocação dirigida às nações gentílicas. Nos versos 8 e 9, o salmista convoca-as para contemplar os poderosos atos que Deus realizara na terra. A ideia é: prestem bastante atenção no que Deus fez. Examine e considere atentamente os seus feitos. Mas o que Deus havia feito? No versículo 8 diz: Deus efetuou assolações na terra. Já no versículo 9, Deus é o guerreiro vencedor. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus fez essas coisas. Ou seja, ele derrota o exército inimigo, pois é mais poderoso que eles. E assim traz paz ao seu povo, traz descanso para o seu povo. Depois de exortar as nações a considerar o que Deus realizara por seu poder, no versículo 10 o salmista exorta as nações a aquietar-se. Ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O ensino aqui é que as nações devem submeter-se obedientemente à autoridade e poder de Deus. Ele é maior, ele é exaltado em toda a terra. Ele é o grande Deus, ele é o poderoso Deus, é ele que põe termo à guerra, é ele que quebra a lança, despedaça a lança, é ele que quebra os escudos, que põe carro no fogo. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Ele, com a sua voz poderosa, faz a terra tremer e dissolver. Então, meus amados irmãos, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Por isso o povo precisa submeter-se à sua voz. Ele está acima dos reinos e reis da terra. Ele exalta a uns e abate a outros. Enfim, ele é Deus, o único Deus verdadeiro. As nações, por mais poderosas que sejam, são como nada diante do Senhor dos Exércitos, diante do nosso Deus, diante de Cristo Jesus. Portanto, diante de todos os acontecimentos da nossa vida e do que tem acontecido no Brasil e no mundo, consideremos com bastante atenção os fatos. Porque, acima de tudo, é Deus agindo na terra para cumprir os seus propósitos. Sabendo disso, contemplemos as obras do Senhor e exaltemos o seu nome. Aquietemos o nosso coração em submissão à sua autoridade. Procuremos obedecer ao governo amoroso de Deus sobre nós. O salmista encerra o salmo com a repetição do versículo 7. Ele disse: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11. O que significa esta repetição? O que ela transmite para nós? O que o salmista quer transmitir, repetindo o versículo 7 agora aqui no final do salmo?
Significa que o salmista está expressando a sua gratidão a Deus por causa do seu cuidado com a cidade de Jerusalém e seus moradores, pois o Senhor a livrou do inimigo e trouxe paz ao seu povo. Concluímos que Cristo é o nosso abrigo, força e o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temamos diante das adversidades, pelo contrário, confiemos no seu cuidado, pois ele acalma a tempestade das nossas vidas e derrota os adversários da sua igreja e traz paz ao nosso coração. Aplicação para nós. Que lições podemos tirar do texto? Nesse momento, a pergunta é, nesse momento de crise que vivemos por causa do coronavírus e de outras coisas mais, o que fazer? O que devemos fazer? Primeiro, confie no poder de Jesus, o teu Deus, pois Ele acalma a tempestade. Saiba que Ele está no controle da tua vida e cuida de ti. Ele tem todo o poder na terra, nos céus e embaixo da terra. Nada foge do seu controle. Portanto, confie e espere o agir de Deus na tua vida, na tua família, no teu país. Segundo, busque abrigo no Senhor Jesus, pois Ele é aquele que nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Confie no Senhor, Ele é o seu abrigo no temporal. Busque abrigo no Senhor, busque proteção no Senhor, na palavra do Senhor, na oração. Está passando por tribulações? Busque o Senhor em oração e leia a Bíblia para conhecer mais o Senhor e assim aquietar o teu coração em Jesus. Em Jesus. Quando nós lemos e estudamos a Bíblia e cremos na palavra de Deus, no poder de Deus, certamente o nosso coração vai se aquietar, porque nós vamos saber quem é Deus. Vamos conhecer quem é Deus. As nações precisavam ver os feitos de Deus e reconhecer que realmente Ele é Deus. É outra coisa, meus amados irmãos, seja submisso e obediente à palavra de Deus. Que nós possamos buscar obedecer a palavra de Deus. Não somente ler e estudar aí na igreja, mas também viver uma vida de submissão à autoridade revelada de Deus na sua palavra. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do seu pastor, que é aquele que nos guia no tempo de tribulação. Outra coisa, além da obediência, seja agradecido e louve o Senhor pelo cuidado que Ele tem demonstrado com a tua vida. E também louve o Senhor e agradeça ao Senhor pelas vitórias que Ele já te concedeu. Agradeça principalmente pela redenção que Ele te concedeu em Cristo, pois nele temos proteção, perdão e salvação. Nós precisamos louvar a Deus e agradecer o nome do Senhor quando nós olhamos para a obra de Jesus, para a vida de Jesus a nosso favor. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo foi desamparado por Deus. Ali Deus não foi mais o seu abrigo, o Pai não mais o protegeu, mas entregou o seu único filho, o seu Cordeiro imaculado para morrer por nós, para ser torturado por nós. Então, meus amados irmãos, nós temos que louvar e agradecer o nome do Senhor, porque em Cristo nós encontramos perdão. Consequentemente, nós encontramos paz, alegria. E, meus amados irmãos, no futuro, na vida por vir, no novo céus e nova terra, ali sim desfrutaremos da completa paz, da completa alegria, porque a nossa redenção estará completa. Diz a Bíblia que não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas, mas estaremos para sempre na presença do Cordeiro de Deus, louvando, bendizendo, adorando, servindo o nosso Deus e desfrutando de uma paz perene e eterna.
não vai haver mais tribulações ao nosso coração, não vai haver mais adversidades, não vai haver mais tristeza, angústia, dor, enfermidade, porque essas coisas já passaram. Então, louve o Senhor, glorifique o Senhor pela sua redenção. Que Deus nos abençoe, abençoe esta palavra em nosso coração. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos abençoado graciosamente em Cristo Jesus. O Senhor tem nos dado vitórias e mais vitórias, Pai. O Senhor tem sarado as nossas enfermidades. O Senhor Deus tem trazido refrigério para a nossa alma. O Senhor realmente tem sido nosso abrigo. O Senhor tem sido nosso socorro bem presente nas tribulações, porque o Senhor tem nos livrado de todas elas. Louvado seja o teu nome, Pai. Sustenta a tua igreja, Deus. Abençoe a tua igreja. Derrama graça sobre nós. Derrama alegria em nosso coração. Derrama sobre o nosso coração a tua santa e gloriosa paz. Em Cristo Jesus é que nós oramos e te adoramos e te glorificamos. Amém. Quero desejar uma ótima semana para todos. Uma ótima semana para as nossas mamães. Que Deus continue abençoando cada uma delas. Mais uma vez, parabéns à congregação da UB6 pelo 27º aniversário. E também deixo um abraço fraterno para a congregação do Mirucário, onde eu tenho a graça e o privilégio de estar pastoreando aqueles irmãos, aquelas famílias. E um beijo especial no coração de cada mãe ali da congregação do Mirucário, em especial pela mamãe chamada Elis. Que Deus te abençoe, meu amor, que você continue sendo instrumento de Deus na vida do nosso filho e também na minha vida, na vida da nossa família. Que Deus continue te abençoando, que você seja cada vez mais uma mãe dedicada, abençoada e amorosa. Abraço e beijo.